boa noite. Estamos aqui em mais uma live dominical. Estou com o abacaxi balançando aqui o tripé, né, abacaxi? Vamos falar um pouquinho mais pra cá, meu filho, para não atrapalhar? Isso, eu tô aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom que você tá aqui. Semana passada eu estava em São Paulo, não é? Não consegui dar a live. Internet muito ruim do hotel. E também eu saí para jantar com meu filho. Vocês lembram? Vocês viram? A gente foi naquele restaurante chinês e pedimos, sei lá, nunca pedimos tanta comida na vida, um exagero das porções. E depois a gente levou e entregamos para moradores de rua mais da metade. Mas agora eu estou aqui com vocês. Sempre que eu não conseguir dar a live no domingo às 20, eu aviso. Eu vou lá nos stories e aviso. Ah, hoje não vai ter live, tá? E por falar em stories, procure olhar meus stories, porque lá tem muita coisa interessante. Eu converso bastante sobre as postagens, faço perguntas, né? Respondo suas perguntas, dou várias dicas de livros, tem uma série de coisas lá. Como é que eu acesso? Eu não sei, é só ir na minha foto, né? Então você consegue ver os stories. Os stories são postagens de 15 segundos que duram 24 horas. É onde a gente mostra a informalidade, né? Você vai conhecer mais a minha vida de perto, tá? Então eu mostro mais a minha vida, alguns detalhes, de uma forma bem espontânea, diferente do feed. Então é importante você ir lá nos stories, você clica primeiro na minha foto, tá bom? E depois o próprio Instagram vai mostrando para você quem atualizou. Você vai ver que vai ficar vermelhinho, você vai lá em cima no teu perfil, você vai ver as fotos ficam mudando, né? A foto do perfil, você clica em quem você quer ver os stories, tá? Então é importante você visitar lá. Muito bem, então eu fiz uma postagem ontem sobre os 3 tipos de mães no parquinho. E deu mais 700 comentários, rendeu muito. Eu li praticamente todos, eu acho que eu li uns 600. Acho que eu não consegui ler os 100 últimos, mas eu li bastante coisa. Vou fechar aqui, boa noite, boa noite. Vou fechar aqui os comentários, tá bom? Pra gente poder trabalhar, tá? Desativar comentários. Então gerou bastante, né? Porque foi uma brincadeira, na verdade. Os 3 tipos de mãe, claro que os tipos de mães não cabem nesses 3, né? E tudo que eu falei, é muito importante que você leia a legenda. Eu sei que você adora ver as ilustrações, as nossas postagens de carrossel fazem muito sucesso, eu sei que você ama, mas tem que ler a legenda, né? Porque se você não ler a legenda, vai ficar capenga. Porque eu não consigo botar tudo, claro, no carrossel. O carrossel cabe 10 quadrinhos só. E eu não consigo botar todas as informações lá. Então, muita gente fazendo comentário, às vezes até crítica, sem ler a legenda. Então, o que eu fiz lá? Eu coloquei lá que tudo que eu tô falando com a mãe, ele vai estar relacionado com o pai. E por que eu falo sempre da mãe? Porque 90% do meu público é feminino. É de mães, é de mulher. Então eu falo para a mulher, porque o meu público é feminino e eu escolhi falar para a mulher. Simples, né? Então eu não vou fazer os tipos de pai. Por quê? Porque eu tenho mais habilidade para fazer os tipos de mãe, né? E fiz os tipos de mãe. Não significa que o pai não participa. Como é que é o tipo de pai? Gente, eu só estou falando da mãe. Então teve algumas críticas com relação a isso, e é importante ler a legenda, porque lá na legenda eu falei, tudo que eu tô falando com relação à mãe está relacionado também com relação aos pais. Tem pais super protetores, tem pais também que deixa pra lá, tem pais que ficam no celular, igualzinha a mãe, né? Então vamos lá, com relação aos 3 tipos, aos 3 tipos de mãe, o primeiro tipo, né, que era o tipo misericórdia, né? Então, o primeiro tipo, que era o tipo de mãe mais medrosa, de mãe super protetora, daquela que corre, fala cuidado, não deixa brincar, segura muito a criança, protege muito a criança. Gente, vou ter que abrir a porta para aqui, é só um minuto. Ô, bichinha danada. Tô na live.
arrebentando a porta lá da cozinha. Arrebentando a porta, não tem ninguém para abrir para ela. Então, essa mãe, então a gente não tá aqui para ver quem é melhor, porque algumas perguntaram qual a mais saudável, qual que é melhor. Não estamos aqui para julgar ninguém, nem para trazer vergonha, nem para trazer culpa. Mas é importante olhar o tipo, né? Qual que você mais se assemelha e dar uma olhada nos seus traumas. A brincadeira aqui é olhar para os seus traumas, tá? O que aconteceu lá na infância ou no seu passado para que você seja uma mãe superprotetora? Então, o que aconteceu para que você seja superprotetora e você tenha medo? Então, nós recebemos vários depoimentos de vocês, mas vários. Não só aqui no feed, mas lá por mensagem no direct também. Então, pode, gente, tudo que eu tô falando aqui é pode, não é receitinha e vai acontecer isso, né? Mas é pode. Então, pode ser porque tá repetindo o padrão da mãe, porque foi isso que aprendeu com a mãe, porque já carrega muito medo, medo de se machucar, medo da morte, né? Medo dos ferimentos em si, medo de cair, porque traz da mãe. Então, traz da mãe, já traz assim uma baixa autoestima, não vou conseguir, isso é muito difícil para mim, ou eu não tenho habilidade, né? Então, pode ser que você esteja carregando esse padrão da infância, ou sofreu algum trauma, pode ser que você tenha se machucado mesmo, aconteceu algum acidente, ou você tem alguma ferida primária relacionada à segurança, não necessariamente a brincar ou estar no parquinho. Mas por que você vê o mundo inseguro? Então, o mundo é muito inseguro para o meu filho, eu tenho que estar protegendo o tempo todo, né? Só que quem carrega esse trauma, muitas vezes se esquece que não tem como proteger a criança o tempo todo, né? Isso é impossível. Não tem como proteger a criança o tempo todo. A criança vai estar na escola, ela vai estar sozinha, ela vai para a vida, né? E se a gente está ali o tempo todo ajudando, o tempo todo acolhendo 100%, resolvendo para a criança, né? Não deixando a criança ter suas próprias experiências, suas frustrações de errar, de acertar, inclusive de cair, inclusive de se machucar, de tentar não deu certo, acidentes acontecem, né? Mesmo em parquinhos. Então, se eu não deixo ela sentir essa instabilidade, se eu não deixo ela perceber que as coisas são impermanentes, que as coisas não saem do jeito que a gente planeja, que às vezes a gente vai para um passeio em busca de alegria e pode acontecer um acidente, pode acontecer um arranhão, pode acontecer um machucado, pode ser picado por uma abelha e etc. Então, se ela não souber que o mundo oferece, tem alguns perigos, eu posso criar, ela pode ser criada numa redoma e aí vai ter uma necessidade muito forte com a mãe. E aí é que mora o perigo, e aí é que está o trauma. É esse vínculo com a mãe. Que nome que a gente dá isso? Preste atenção nesse nome. Apego. Apego é diferente de amor. Então é importante analisar o porquê que eu estou protegendo muito essa criança, por que eu estou botando ela numa bolha, e se esse é um amor tipo apego, é um apego, passou do ponto, é um apego muito grande, eu preciso controlar tudo que acontece com essa criança. Presta atenção nessa frase. Eu preciso controlar tudo que acontece com meu filho. Eu preciso protegê-lo de todas as dores, né? Ou às vezes eu não tive quem me protegesse, ou eu fui super protegida. Cada um reage de uma forma conforme a educação que teve, né? Conforme a infância que teve, principalmente aos 7 anos. Então, a postagem, ela traz um convite para uma reflexão sobre a minha maternagem, sobre como eu sou mãe, como eu experimento a maternidade, olhando para minha criança interior. Porque entre eu e meu filho existe minha criança interior ferida. Como que ela age nesses momentos? Quem tá com medo ali? É você ou a criança interior? Isso é muito forte. Deixa eu abrir aqui para você. Já pensou nisso? Ativar comentário. Se você tem esse perfil da mãe, né, de que misericórdia, vai se machucar, cuidado o tempo todo,
Quem tá falando com a criança, com teu filho? É você, a adulta saudável ou a criança ferida? Isso é muito importante. Muito importante. Para você conseguir perceber. Então, se você não perceber, é importante você desenvolver essa habilidade. E a gente está trazendo aí a tecelã para você já começar a trabalhar a criança interior, né? Então, a tecelã, ela está com inscrições abertas, já estamos no grupo 20, ainda faltam 15 dias para começar, a gente vai começar 4 de janeiro. A gente acredita que vai ser um grande evento como sempre foi, a terceira turma da tecelã. E normalmente é um grande sucesso, a gente recebe por volta de 20 mil pessoas, tá? Para fazer esse curso. Então esse é um ponto dessa mãe superprotetora, que é a questão do apego, e por que eu tenho essa atitude. Então não tem errado, também não tem certo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque para mim tá certo naquele momento, eu preciso super proteger meu filho. E vamos combinar, tem momentos que a gente tem que se super proteger sim. Então, muitos de vocês colocaram esse aspecto, né? Eu sou um pouco das 3, depende da ocasião, depende do momento. Ótimo, excelente. Então, se eu vou num lugar que realmente está oferecendo muito perigo, a minha intuição materna fala, vai dar ruim, eu posso realmente dar aquela protegida, sai daqui ou ficar em cima. Claro, porque acidentes acontecem, acidentes graves. Eu mesma já estava no parque com uma amiga, a filhinha dela estava com 5 ou 6 anos, a Juliana, brincando naqueles arranha, né, da criança ficar segurando, pendurar. A gente estava papeando ali perto da menina de olho, né, parquinho eu sempre estou de olho, eu sempre estive de olho. Também na minha época, quando eu era pequena, não tinha celular, as crianças eram pequenas, não tinha celular, então não existia celular, então eu ficava filmando o tempo todo mesmo as crianças no parquinho, né. A menina caiu, a Juju caiu. Quando essa menina cai, que a gente corre para socorrer, ela tá roxa. Eu nunca tinha visto. A menina ficou roxa, pés, mãos e o rosto inteiro roxo. Ela parou de respirar. Ela parou de respirar por um bom tempo. Então você imagina o desespero dessa mãe, eu do lado ajudando, ela chacoalhando a Juju, volta, sopra. A menina voltou. Meu Deus do céu. Que sufoco, um simples brinquedo, que sufoco. Então, acidentes vão acontecer mesmo você super protegendo, ou mesmo você largando, em algum momento pode acontecer, porque é da vida. Então, se tiver que acontecer, parece assim, vai acontecer, né? Então, por exemplo, vou trazer algumas experiências minhas, né? O meu filho Yuri, que hoje está com 17 anos, sempre foi mais medrosinho, nunca teve muitas habilidades corporais, né? Ele era mais gordinho, mais pesadinho, e ele tinha 3 anos e meio, e ele era muito cuidadoso com tudo, e ele tava assim, tipo, numa escadinha, sem mentira nenhuma, gente, era uma distância assim, eu acho. Ele falou, mãe, posso pular? Eu falei, claro, meu filho. Era uma distância assim, ó, muito pouquinho. Ele pulou e quebrou o braço. Então, eu sempre fui essa mãe de incentivar, vamos lá, você vai conseguir, mas também com a proteção. Ele caiu e quebrou o braço. E eu estava grávida da Nina e teve que fazer o raio-x, eu não pude entrar. A cena, né, que foi bem traumática, eu lembro, eu grávida chorando na recepção e eles me chamando, mãe, que ele queria que eu entrasse com ele para fazer o exame. E conforme ele quebrou o ossinho aqui do cotovelo, tinha que fazer uma manobra, tinha que fazer para mexer no braço para fazer o raio-x, esse menino gritava de dor e eu não estava lá com ele. Vocês têm ideia do sofrimento? E foi um pulinho. Então, criança, vai acontecer em algum momento, vai cair, vai machucar, e não é com a superproteção que vai acontecer. E quando você mais protege, menos habilidade ela vai ter, né? Menos habilidade ela vai ter, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Olha só, né? Então, é muito importante ver o que acontece, o que você sente. Qual é o significado dessa superproteção, tá? Lembrando que não tem certo nem errado, né? Agora, aquela mãe que
parece que muitas, é interessante, olha, quem não é mãe escreveu assim, olha só que interessante, quem não era mãe escreveu assim, eu não sou mãe, mas se eu for, eu quero ser desse tipo, que era o quê? Era aquela que incentivava, né? Que estava ali incentivando, cuidando, então olha que lindo, é o sonho de consumo, né? Eu quero ser essa mãe, né? Mas só que não é mãe ainda, né? Não tem nada garantido, porque só quando você é mãe que você vai saber que tipo, entre aspas, de mãe você vai ser, né? Então essa que incentiva, que vai lá, bora, você consegue. Pareceu pelos comentários de vocês que seria mais saudável, né? Seria mais saudável, por quê? Porque ela vai estimulando a criança, a explorar, a conhecer o seu corpinho, a trabalhar a sua autoestima, né? A criança passa a se conhecer e com a proteção de um adulto saudável. E a gente sabe, quem trabalha com criança interior e que trabalha com infância, que tudo que uma criança precisa, uma das necessidades básicas da criança é ter um adulto saudável por perto, que vê, que escuta, que acolhe. Então é muito importante esse passo da onde eu estou ali acolhendo, ficando com a criança e incentivando ela. Claro que no momento que eu vejo que eu não tenho que incentivar, aquele brinquedo está esquisito, não é apropriado para a idade dele, eu vou virar a superprotetora. Você percebe como não existe certo e errado, dependendo da ocasião, eu vou agir de uma forma? Você percebe também que aquela mãe superprotetora, ela tem uma razão para superproteger? E uma coisa muito interessante que apareceu, né? Mães superprotetoras que foram abusadas sexualmente na infância. Ou seja, passaram por uma violência tremenda, teve um trauma, um dos piores traumas que a criança pode passar. E aí ela cria aquela coisa de não tem ninguém para me proteger, o mundo é perigoso, e ela passa isso para sua criança. Eu vou falar para uma mãe dessa que ela está errada? Ela não está errada. Porque ela não teve a proteção. Porque a mãe não ficou juntinho dela, olhando, não teve o cuidado. Aí essa mãe vai evitar, sim, que a filha durma na casa de alguém, ou que o filho durma na casa de alguém. Ela vai estar muito mais atenta. Quem sou eu para virar para essa mãe e falar, não, solte, libere? Para ela tá ok, é assim que ela se sente confortável. Se tá passando do ponto, se tá virando apego, se tá traumatizando a criança tá imatura, não consegue se desenvolver, aí a mãe precisa de terapia, precisa de ajuda para cuidar dessa criança. Vocês estão percebendo como é importante cuidar da própria criança, da sua criança interior, para você exercer uma maternidade consciente? Olha como é importante você curar a sua criança interior para exercer a maternidade consciente. Gente, aqui é pronta. Consegue sair, minha filha? Ah, tá. Ela entrou numa sacola, não conseguia sair. Olha a traquinagem. Então, essa mãe dos sonhos das meninas solteiras não necessariamente vai acontecer. Ou ela vai aparecer em alguns momentos, em outros momentos vai aparecer outro tipo de mãe. E qual é o outro tipo de mãe que a gente colocou lá? É a mãe que está ali no celular, que não necessariamente está no celular, mas a mãe que não está presente, não está consciente ao filho no parquinho, não está consciente no que o filho está fazendo. Ela está mais imersa nela, ela não está naquele momento aqui, eu estou olhando a criança. Tem julgamentos? Claro que não. Tem momentos que nós precisamos estar no WhatsApp e eu vivo no celular. Eu trabalho com isso. Eu não tenho criança pequena, mas se eu tivesse uma criança pequena para levar no parquinho, eu estaria muito tempo no celular do lado que eu estou trabalhando. Olha aqui, eu faço as duas coisas, subir o chupucana. Então depende da mulher se ela tem necessidade, se ela está trabalhando. Mas a gente sabe, uma de vocês comentou assim, mas a gente sabe que a maioria não está trabalhando, né? Então, a maioria não está trabalhando. Eu atendo, já trabalhei e atendo mulheres, né, que têm experiência com a maternidade, que são viciadas no celular. E que têm consciência disso, que gostaria de diminuir. Passa muito tempo no celular como um vício. Então, a criança já cresce, bebezinha, já vendo a mãe passando muito tempo no celular. É vício. Vamos dar nome às coisas, sem julgamentos, mas olhar de frente para esse grande problema dessa geração, onde a criança nasce e a mãe está muito tempo no celular e não está trabalhando.
Ela tá viciada, ela tá no Instagram, vendo videozinho, não sei o que lá, passeando, checando o WhatsApp, pessoa que não pode ficar meia hora longe do celular, que tem aquela coisa da abstinência, ela passa mal, tem crise de ansiedade, às vezes tem pânico se ela tá longe do celular. E claro, algumas de vocês escreveram assim, não, eu tô lá, tô incentivando, eu sou misericórdia, eu sou meio mistureba dos dois, misericórdia, cuidado, você consegue misericórdia, mas tô com o celular também para registrar o momento. Excelente, não tem certo nem errado, problema nenhum, ficar com o celular no parquinho, eu quero registrar os momentos bonitinhos da minha filha, eu quero fazer foto, né? Agora, e o que eu vejo aí, também pela minha experiência como terapeuta e como mãe, é que tem um tipo de mãe mais desligadão mesmo, por concepção, por filosofia. Algumas de vocês comentaram isso. Inclusive, na chamada da live, teve um comentário que eu até deixei lá. Eu prefiro a terceira, que é olhando o celular, né? É isso aí, aprendendo com os lobos, estilo de educação europeia. Né? Onde tem lá uma criança brigando e a mãe não está vendo a criança brigando uma com a outra. Então, qual a minha opinião sobre isso? Né? Nem 8, nem 80. Uma criança de 2, 3 anos precisa de mediador, sim, numa briga. E muitas mães deixam, a criança tem que se virar. Ela tem que se virar. Se virar como? Ela não tem parâmetros. Ela não sabe o que fazer, é um aprendizado. Trabalhar com a raiva e mediar uma briga. Entende? Então, quando o coleguinha pega um brinquedo, rouba um brinquedo, dependendo da personalidade da criança, que cada criança é diferente da outra, ela não vai saber lidar. E se for uma criança paz, uma criança altamente sensível, que vai chorar mais fragilizada como criança, mais doce, como é que faz? Você vai deixar uma criança altamente sensível com uma que não é altamente sensível numa briga? É uma luta? É uma arena? Não. Aí eu vou dar minha opinião. Eu acho que tem que intervir, sim, duas crianças brigando, uma fazendo bullying com a outra, tirando sarro, desprezando. A gente vê muito isso. Criança de 4, 5 anos, uma festinha, deixando a coleguinha do lado, a outra lá mendigando uma presença para ficar do lado. Por que a gente não pode interferir? Por que a gente não pode educar? Então, o que eu via muito quando minhas crianças eram pequenas? Eu sou espertíssima, ligadaça com essas coisas. Eu tô filmando tudo. E mãe ali que nem sabe o que está acontecendo. Nem se você for falar, vai achar que você que é neurótica, que não sei o que está exagerando. Então, essas mães são muito interessantes, porque muitas mães não percebem o tipo de filho que tem, elas não enxergam. Elas não conseguem enxergar. E muitas têm essa ilusão de que o filho é perfeito, o filho é bonzinho. Por quê? Porque ela não está atenta aos detalhes. E porque ela não está com a mente aberta para perceber que o nosso filho tem raiva, é vingativo, fica magoado como qualquer ser humano. Não tem criança perfeita. Criança é criança e criança é terrível. Pode se vingar, pode fazer bullying. É criança, ela está aprendendo a lidar com as suas emoções. Então, caracterizar o filho como anjinho e deixar o bicho solto numa festa, né? Lógico, não precisa estar o tempo todo atrás, mas de vez em quando tem que dar umas incertas, chega ali, dá uma olhadinha, ver como é que ele está interagindo. Então, o que acontece? É muito interessante, às vezes numa festa, numa casa de festa, a criança mais endiabrada, que mais apronta, a mãe não está lá. A mãe tá batendo papo, tomando cerveja ali na mesa, ela não está circulando, ela não está circulando. Então, esse tipo de mãe, muito desligado e que acha que o filho tem que aprender, a criança vai aprontar cada vez mais justamente para chamar a atenção dela. Justamente porque está precisando dessa atenção. Criança precisa de atenção, precisa de diretriz e disciplina gentil. Eu adoro esse termo, disciplina gentil. Maternidade consciente não é deixar uma criança, largar uma criança numa casa de festa, Deus dará. É estar atento aos seus passos, conhecê-la num ambiente diferente da escola, observar como ela interage, como é que ela faz. E não é oba-oba, vou na casa de festa, largo tudo e agora que eu vou aproveitar 4 horas sem fazer nada. E meu filho aí é que se vire.
né? Se você tem um filho mais altamente sensível, você tá mais atento. Agora, se você tem... porque existe uma diferença, né, entre a mãe do filho que morde e do filho que é mordido. Tem uma diferença. E eu já tive os dois. Porque o meu filho era mais quietinho, de vez em quando ele tomava umas mordidas, quando era muito pequeno, apanhava. E a minha Nina era o contrário. A Nina era aquela que batia, aquela que mordia, aquela que botava o terror. Então eu tenho essas duas experiências. É horrível ser mãe da criança que morde. É muito triste, muito frustrante. A gente fica chateado. E também é terrível também ser mãe daquele filho que apanha, que não consegue se defender. Então, os dois lados são ruins, não tem certo nem errado, não tem nenhum lado confortável. A maternidade ela é muito complexa, ela não é tão simples. E sim, tem que olhar a mãe. Eu consigo, se eu me montar numa casa de festa, olhando as mães ali como terapeuta, eu consigo olhar todo mundo ali, eu já dou uns pitacos no tipo de criança que cada mãe tem, criança interior, só pelo tipo de cuidado. Então, às vezes também o excesso, né? O excesso de zelo e a ausência, aquela onde a criança se vira, vai para o mundo, meu filho, que o mundo é teu, que não tem nenhuma diretriz, não tem nenhuma disciplina, também é ruim. Então, nem 8 nem 80. Achar esse caminho do meio, né? Do meio termo, não é fácil. A gente precisa de ajuda, tem que estudar, às vezes tem que fazer terapia, curar a criança interior. E a gente erra mesmo, às vezes a gente erra pelo excesso e às vezes a gente erra porque deixou muito aberto. Não é fácil. Então tem receitinha de bolo, faça isso, faça aquilo. Você vai aprendendo e vendo o que se adequa ao seu padrão, ao tipo de criança interior que você tem, ao pai da criança, à estrutura familiar como um todo, para você poder se adequar, para saber o que a sua intuição diz. Solta, eu seguro mais um pouco, fico no pé, eu posso ficar aqui na tranquilidade. Então é o caminho do meio, na minha opinião, o caminho do meio. E agora, me conte, o que vocês acharam? Tá fazendo sentido? O que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para vocês? Mãe desligada, desequilíbrio sempre, mãe narcisista, peraí. Ok, aqui, peraí. Tem um aluno lá na escola que relatou que o primo sempre bate nela e ninguém vê. Ninguém vê, porque os adultos não estão atentos, né? Não, os adultos não estão atentos, não tem criança que comete atrocidades e ninguém vê, porque não estão atentos, porque acham que a criança tem que se virar sozinha, né? Então, é interessante, né, sem críticas, sem julgamentos, mas algumas posturas de pais e mães se você bater, vai apanhar de novo. Olha só. A criança tá sofrendo bullying, apanhando na escola, precisando de um suporte, aí chega em casa e fala, bater, você tem que bater de volta, porque se você apanhar, eu vou te bater de novo. Então, quer dizer, complicado, né? Às vezes não acha que é complicado para uma criança escutar isso da mãe? Como é que uma criança vai lidar com isso? Ela não quer revidar, ela não tem estrutura para bater no coleguinha. Ela tem medo, ela não gosta, né, da estrutura dela ser violenta. Não é da estrutura dela. A gente percebe, gente. Você vê uma criança de 3, 4, 5 anos, você já sabe a personalidade dela. Ela nasce com aquela personalidade. Ou ela é mais introvertida, mais extrovertida, mais briguenta, menos briguenta, mais sensível, menos sensível. Agora, obrigar uma criança que é mais sensível, que não tem essa coisa da raiva para fora, bater também é muito complicado, tá? Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho. Deixa eu ver. Isso mesmo, né? É sempre uma questão de pensar muito e pesar a nossa vontade, o que é o certo. Difícil mesmo essa vida de mãe. É difícil sim, tá? E quando a criança bate na mãe, mesmo essa mãe sendo amorosa, aí tem que ir para terapia. Não tá legal, é inaceitável, né? A criança,
ela pode reagir dessa forma, através de mordidas, de bater, ou alguém, ela viu isso com alguém, ela aprendeu isso com alguém. Dificilmente ela não aprendeu isso com alguém. Então teria que ver com quem ela aprendeu isso e como a mãe faz e como a mãe tem como é que a mãe se posiciona. Eu sou o tipo de mãe bem meio termo, né? Eu consigo ser, quando criança, quando eles é menorzinho, doce, mas também muito atenta, né? Porque criança está testando você o tempo todo, então sempre com amorosidade, mas com firmeza, né? Olha, algumas coisas a gente não aceita aqui em casa, que é quebrar coisas, bater em outras pessoas, ninguém te bate, aqui em casa ninguém bate ninguém. Então ninguém bate no gato, ninguém vai bater em você, ninguém bate no papai, a mamãe não bate no papai, papai não bate na mamãe. Então esse tipo de estrutura, esse tipo de fala tem que estar bem coerente com a criança. Então aí tem que ver terapia mesmo, tá? Deixa eu ver... educação equilibrada, nem 8 nem 80. Eu gosto assim, vocês também gostam? Eu acho interessante. Não é fácil não, tá? O caminho do meio, tá bom? Ok. Sua vovó babona. Deixa eu ver. No parquinho, eu tava no parquinho com meu filho, tinha uma criança bem pequena subindo no escorrega alto e quase se acidenta e a mãe nem tava perto. Sim, gente, acontece acidentes feios. Acontece mortes. Né? No Parque Lage, aqui no Rio de Janeiro, quando as crianças eram pequenas, morreu uma criança lá. Então eu sou daquelas mães no parque que eu cuidava do meu e dos outros. Ainda tem vários tipos de mãe. Tem aquela mãe que brinca junto, que traz a criança. Isso é muito gostoso. Você traz a sua criança interior, você escorrega junto, você balança junto, você vai na gangorra, você pula, você brinca. Esse é muito legal, você brincar. Se você tem energia, essa coisa de brincar com a criança junto como uma criança, que se ela não tem nenhuma coleguinha ali, claro que ela vai preferir brincar da idade dela, mas não te impede você também entrar na brincadeira e brincar realmente junto com a criança, tá? Ok. Mãe narcisista? Não vai caber aqui falar de mãe narcisista. É um tema muito complexo, né? Muito longo. Eu tenho live no YouTube sobre narcisismo. Eu tenho vários materiais aqui no Instagram sobre narcisismo. Olha só. Tenha o hábito de correr o meu Instagram. Vai descendo os dedinhos. Tem muito material bom. Muito material bom. Mas tem muito material bom. Então, tem material de narcisismo ali. Tem live no YouTube sobre narcisismo, tá? Então, a mãe narcisista com a criança varia bastante. Mas a mãe narcisista, ela gosta de mostrar que ela é uma boa mãe. Então, muitas vezes ela gosta da criança arrumadinha, né? Fingindo que tá felizinha, aquela criança se machucar, ela não é uma boa mãe, né? Então a mãe narcisista pode até ser super protetora no parquinho. Porque não pode, porque vai que se machuca e falar que eu não sou uma boa mãe. E ela não pode ser considerada que não é uma boa mãe. Não, ela é uma ótima mãe. E sim, a gente fica um pouco envergonhada quando meu filho quebrou o braço. As pessoas perguntam como é que foi, parece que foi desleixo seu. Teve vários comentários aqui, inclusive de uma mãe, que eu fiquei comovida, eu conversei com ela no direct, que o filho teve vários acidentes, eu acho que era uma criança com espectro autista, teve 3, 4 acidentes, e a família toda do marido em cima dela, falando que ela é uma péssima mãe. Aí cai em cima da mãe, meu filho pulou de uma altura aqui assim, e aí a culpa é da mãe. E pasme, meu filho quando se tornou pré-adolescente, que ele lembrava do caso, ele me culpava. Você falou que eu podia pular. Você que autorizou, você disse que eu podia pular. Você ainda paga depois a cobrança? Vem com um comentário desse do teu filho adolescente. Olha só o peso que tem nas costas da mãe. Se você não permite, o adolescente depois lá na frente vai falar que você não permitiu. E se você permitiu e aconteceu um acidente, lá na frente também o adolescente pode cobrar de você. Então não tem escapatória. Percebe que toda criança vai ter... Todo mundo tem uma criança interior ferida? Não tem escapatória. E tem coisa que você não cobre, você não vai descobrir. Só depois que o adolescente vai contar. Então, meu filho fazia futebol quando tinha 5 aninhos e eu assistia várias partidas, mas eu não podia assistir todas, né? Eu trabalhava o dia inteiro.
Então, de vez em quando, a Vânia, a minha ajudante, ficava assistindo lá a partida de futebol, no clube, não sei o que lá. Ele fez, acho que 6 meses, 1 ano, e ele chegou, mãe, não quero fazer mais. Eu insisti, vamos continuar, eu não quero mais, não quero mais. Depois ele me contou, quando ele tinha 14, 15 anos, que ele saiu do futebol porque tinha um menino que encrencava com ele. Eu nunca percebi. Que futebol, né? Eles brigam e falam, não sei o que lá. Eu nunca percebi. Porque se ele tivesse vindo falar comigo, eu ia intervir, eu ia falar com o professor, ia falar com a criança, ia falar com o pai, ia falar com Deus, ia falar com o mundo, porque eu sempre fui aquela mãe, eu sempre fui uma mãe onça, né? Sempre fui espertíssima, uma mãe onça, sempre defendi muito os meus filhos, tá? Então, eu não vi, você percebe quando você não consegue, não adianta ser superprotetora, você não vai conseguir cobrir tudo, não tem como, eu não cobri, eu não vi isso, a Vânia não viu isso, ele me contou quando eu era adolescente, não tem como, toda criança vai ter, todo adulto tem uma criança interior ferida, isso não tem como evitar, por mais que você seja uma mãe presente e uma mãe amorosa, tá? Ok, deixa eu ver. Mãe é sempre culpada, né? Adolescente é difícil mesmo. Estão me pedindo curso para lidar com adolescente. Falei, não sou um bom exemplo, não. Não sou um bom exemplo, não. Tenho várias dificuldades aqui com os meus adolescentes, tá? Meu esposo é um pai narcisista. Isso, a mãe narcisista é aquela que se preocupa com a imagem, sua imagem, a imagem dela como mãe, tá? Para os outros, isso mesmo. Ah, maravilha. Muito bem, algumas dúvidas pra gente poder fechar. Vocês sabem que essa live normalmente é meia hora. Link na bio, espero vocês. Botei material lá hoje, tem recadinho, tem áudio de 5 minutos para vocês, tem uma chamadinha, tem o link para você compartilhar. Compartilhe, é um curso gratuito de 10 dias, né? Quem já fez sabe como é transformador o curso Tecelã, tá? Gente, já é a nossa 3ª versão. Então, vamos começar 4 de janeiro, 20 horas, aulas ao vivo, vale super a pena. Compra um caderninho, reserva um caderninho para as suas práticas. O link tá na bio. Se você não achar, tá bom? Você me chama. Essa live não fica aqui, ela vai pro YouTube, tá? Ela não fica aqui. Então, eu tiro e ela já vai para o YouTube agora, daqui a pouquinho já tá lá, porque lá ela tem uma permanência, fica mais fácil das pessoas acessarem, tá bom? Então, até semana que vem, olha, logo eu falo sobre o Diário do Eu Futuro que estão pedindo, que eu prometi para vocês, logo eu venho falar aqui para vocês. Dúvidas sobre esse assunto, lembrando que não tem certo nem errado, mas lembrando que a criança tem necessidades básicas de proteção, ser ouvida, disciplina gentil, que olhe, que a proteja, porque ela não consegue se proteger. E sim, tem que proteger de outros adultos também, né? Então tem que estar muito atenta à segurança da criança, que a gente realmente não conhece, as pessoas não sabem com quem o nosso filho, nosso adolescente está. Confie na sua intuição como mãe, como pai, e proteja as suas crianças, proteja os seus filhos. Eu costumo dizer, mas isso é uma coisa minha, é melhor pecar com excesso de amor do que pela falta. Você concorda ou não? Você concorda? Vamos ver se você concorda, pra gente fechar. Eu prefiro pecar pelo excesso de amor do que pela falta. Concorda ou não? Curso excelente, que bom, Patrícia. Concorda? É melhor pelo excesso de amor do que pela falta? Você concorda? Ah, Tecelã é um curso fantástico. Ai, que bom. Concorda? Ok. Uau. Tenhamos todos uma excelente semana. Semana tem várias postagens, tá? Vou deixar meu recadinho de Natal. Mas o próximo a gente já acabou o Natal, que você tem aqui um Natal de luz, não é? De muita saúde, de muita presença, de muita responsabilidade e que você possa comemorar tudo o que acontecer de bom na sua vida com você e com seus familiares. Uau! Então até semana que vem, tchauzinho, tchau! A maioria concorda, né? Perfeito!